Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando com nossa aula derradeira, aula final, né, sobre o Audi A4 1.8, 20 válvulas, né, falar um pouquinho, alguns detalhes aqui do motor turbo, né, também presente nessa linha de veículos, né, para falar também sobre o sensor de pressão do turbo. Bom, primeiro, turbo original, né? O nosso foco sempre é na questão original do carro, tá? O que nós temos aqui no turbo? O que é, né, o motor que tem o sistema de turbo compressor, tá? O que ele faz de melhor? Bom, o turbo é tudo de bom para o motor do carro, né? Quanto a isso, não tenham dúvidas. Claro, uma opinião de sempre mantendo a sua originalidade. Bom, tanto é verdade que a grande tendência de motores no futuro, né, já está ocorrendo isso, são motores pequenos turbinados. Tá? Por que motores pequenos e turbinados? Pequenos para ter menor peso. Pequenos para ser mais econômicos na questão combustível. Pequenos para ocupar menor espaço. Turbo para ter, mesmo no motor pequeno, uma potência alta. Por quê? O turbo ele vai fazer o que no carro, no motor do carro? Já que ainda no Brasil, a grande maioria dos motores não são turbo, são motores aspirados. E já pensando desse jeito, ó, motor aspirado, motor turbinado. Qual é a grande diferença? Já está dizendo no nome, ó. Motor aspirado faz o quê? Vai precisar do movimento de descer o pistão, do PMS para o PMI, causar uma aspiração, né, uma depressão, que vai culminar, né, na entrada de ar dentro do motor. Só que isso, fisicamente, é limitado. Vai depender exclusivamente da aspiração. O motor turbinado, não é aspirado mais. O ciclo de funcionamento é o mesmo, né? Admissão, compressão, combustão e escape. Isso não muda. Mas, na admissão, em vez de aspirar o ar, ele é empurrado por uma turbina, por isso que chama turbo, né? Ele é empurrado por uma turbina que, por coincidência de projeto, ela é girada pelo próprio gás do escapamento. Ou seja, ela é autoalimentada. Isso que é o interessante, pessoal. Os motores turbos, né, o turbinado, né, não os compressor, né, os compressores ou supercharger. Os turbinados, eles são autoalimentados pelo próprio escapamento. Tá? Com isso se ganha o quê? Uma potência muito mais alta. Porque, em vez do ar entrar de uma aspiração, ele é empurrado, ou seja, vai entrar muito mais moléculas de oxigênio e, claro, a injeção eletrônica vai poder injetar muito mais combustível e tem uma tendência de trabalhar bem com uma mistura mais pobre, o que acaba gerando aí um menor consumo. Mas principalmente, pessoal, o motor turbo, ele oferece o quê? Uma alta potência já em baixa rotação. Isso que é interessante, tá? Ele dá uma alta potência já em baixa rotação, tá? Isso facilita demais a dirigibilidade do veículo. Bom, vamos falar então sobre essa válvula de pressão de turbo. É a válvula de controle de sobrepressão da turbina original dessa linha de veículo. Tem a função de ser controlada pela ECU
para aliviar a pressão do ar de entrada em determinadas fases do motor. Já ouviram o motor turbo ficar espirrando? Psh, quando tira o pé do acelerador, né? O barulho vem dessa válvula. Porém, ela original não faz barulho, né? Ou faz muito baixinho, tá? Quando essa válvula começa a dar defeito, você vai ter uma perda de admissão por ela, né? E aí não consegue comprimir o ar, tá? E o barulho fica bem acentuado, tá? Então, mas no carro originalzinho, o barulho é praticamente imperceptível, tá? Mas você tem aí um controle dela efetuado diretamente pela ECU, pela Unidade de Controle Eletrônico. Vamos ver? Tá aqui, ó. Ó, a solenoide que vai controlar aí a válvula de sobrepressão do turbo. Temos uma solenoide ligada a 2 pinos. Vamos lá? Vamos a eles? Pino 1 está ligado ao fusível 29, então alimentação positiva. Pino 2 ligado ao pino 64 do módulo. A resistência da válvula, 30 ohms de resistência elétrica. Tá? Então, simples, direto e funcional. Isso que é importante que vocês entendam e já fiquem sabendo também de mais um componente. Por falar em mais um componente, vejam aí quem que aparece nesse Audi A4 1.8, 20 válvulas. Aqui é um motor aspirado. Quem que aparece ali? Dá para vocês enxergarem ali, ó, no coletor de admissão, uma válvula até que meio grande, ligada a um eixo. Lembra até um segundo estágio de carburador, não lembra? Ó, um diafragma grande, com uma perninha ligada ali a um eixo, né? Quem olha assim, poxa vida, isso aí parece uma válvula do segundo corpo de um carburador aí, né? Lembra um pouco? Quase isso. Isso é uma cápsula, é uma válvula que trabalha com a depressão. Conforme há uma depressão suficiente, ela vai elevar o diafragma e o diafragma vai puxar esse eixo, vencendo uma pressão de uma mola em cima do diafragma. Pois bem, quando não tem a depressão, a mola empurra o diafragma de volta, que empurra o eixo de volta. Estamos falando de quem nessa foto, pessoal? Essa foto é a foto de um coletor de admissão variável. Ou seja, é a válvula que vai abrir para modificar a circulação do ar no coletor de admissão, deixando ele ser um coletor curto e ser um coletor longo, ou de um coletor longo para um coletor curto. Porque, de acordo com a rotação do motor, essa variação será muito bem-vinda para se ter uma maior ou menor potência em baixa ou em alta rotação. Então, o coletor variável é algo que existe nesse Audi e que também é importante. Vamos lá, falar sobre o coletor variável para vocês. Controlado pela depressão no coletor de admissão, temos um diafragma que faz as variações da extensão do coletor de admissão, variando o caminho percorrido pelo ar na admissão antes do cabeçote. Podemos ter um cabeçote com curto o seu percurso ou longo, tá? Poderemos ter os dois tipos, tá? E aí, nessa fórmula, teremos o quê? Uma possibilidade maior ou menor de ter melhor potência nessa rotação. Ou seja, a variação, tá, no
coletor de admissão permite automaticamente, né, uma melhora em baixa e em alta rotação. Tá? Quem controla também esse coletor de admissão variável é a depressão nesse caso. Tá? O importante é entender que quem controla é a própria depressão do coletor de admissão. E aí deixa o percurso maior ou menor. Telinha de vocês. Agora, mais uma vez aqui, para falar um pouco sobre o scanner. Então vamos lá. O scanner. Vejam na tela a codificação de defeitos, né? Ó, defeitos no sistema, né? Ó, nesse caso aí, captei várias falhas, vários defeitos na memória desse Audi A4. Só alguns exemplos, né? Ó, o primeiro está me acusando falha na válvula EVAP, que é a válvula do canister. O segundo, 16514, falha no sensor lambda. Depois, engine coolant temperature sensor, né? Sinal implausível, né? O código 16500, tem um sensor de temperatura da água. Depois, 17924, né? Ó, intake manifold valve, tá? Open circuit, circuito fechado, né? No controle de pressão, válvula. Pessoal, isso aqui são só exemplos, tá? Numa simulação que eu fiz, tá? Quero dizer o que para vocês? Que com o scanner automotivo eu consigo captar as falhas na memória, se são falhas presentes ou intermitentes, apagar esses códigos, fazer leituras e mais detalhes. Vamos ver? Falar então sobre o scanner para vocês, tá? Ó, scanner. Por ser um sistema Bosch, é facilmente encontrado nos scanners genéricos o sistema compatível com esse Audi e suas funções de leituras, apagar falhas e valores de entrada e atuadores. Então, não é difícil, né, você ter aí a leitura desse sistema com scanner. O padrão de comunicação é o padrão OBD, ou o europeu, né, podemos dizer assim, né, ó, o EOBD, o conector fica ali entre os dois bancos, né, um pouquinho mais pro banco traseiro, né, ele fica bem no console entre os bancos dianteiros, mas ali bem onde seria o acendedor de cigarros, né, para quem vai nos bancos de trás. Nesse conector padrão de 16 pinos, temos a comunicação com scanner simples, pelos terminais 7 e 15. É importante ler com scanner? Com certeza. É a solução para tudo? Não é a solução para tudo, mas já auxilia um pouco nesse diagnóstico inicial desse Audi A4, tá? Aqui, mais uma vez, ela, a ECU Bosch, né? A unidade de controle eletrônico Bosch, e falando nesse sistema, né? Focando alguns detalhes, é uma unidade ainda grande, né? Considerada grande. É uma unidade Audi, tá? Não se surpreendam que peças para este Audi A4 sejam as mesmas do Passat. Sim, pessoal, Passat usa o mesmo motor 1.8, 20 válvulas, alguns aspirados, outros turbinados, a mesma injeção, tudo parecido, né? São os co-irmãos, né? São praticamente o mesmo carro. Não vai dizer que é 100%, né? Mas boa parte das peças são intercambiáveis, tá? E nesse conector do módulo, jamais podemos esquecer que ele não está dentro do carro, né? Ele está lá na frente, embaixo da grelha do para-brisas, ou seja, um local com uma boa tendência a receber umidade, tá? Então não pode esquecer também desse detalhe. Vamos lá,
a mais uma dica. A vela de ignição não pode ter um pequeno desgaste que seja, pois em outros veículos a ignição compensa a maior distância, a maior abertura do gap, mas em um motor turbo pode haver fuga de corrente. Por que, pessoal, a fuga de corrente é crítica em motor turbo? Por quê? Porque o ar entra empurrado lá dentro. A possibilidade da centelha, né, ser perdida, ou seja, não ser entre os dois eletrodos, é muito maior. Tá ok? Vamos lá. A perguntinha da nossa aula. O que mais apresenta falha nesse Audi A4? Vamos lá, a resposta. Temos a formação de goma e resina nos bicos injetores, como principal falha nesse carro, além, é claro, das velas de ignição. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, estamos de volta com o nosso plantão de dúvidas. Nessa nossa última aula do Audi A4, né, semana que vem iniciamos o tema Golf com injeção M123, ela é um monomotronic, tá? MA123, tá? Vamos falar mais sobre ela semana que vem, mas antes, vamos aqui ao plantão de dúvidas desta aula. Eduardo Pereira perguntou: Scopino, é nessa válvula do turbo que dá defeito quando o carro fica sem força e ao acelerar ele fica espirrando? Positivo. Ele não consegue, né, preencher o valor da sua turbina. O que é isso? Nós temos a válvula limitadora de pressão, tá? Que praticamente regula o turbo. Porque há valores toleráveis e há valores que não conseguem deixar o motor em condições ideais de funcionar. Tá? Porque também não pode sobrecarregar demais o sistema. Você vai causar um defeito mecânico no carro, como quebra de biela, pistão com desgaste acentuado, anéis e por aí vai. Tá? Então existe um controle original. A válvula de sobrepressão do turbo, já diz, né, o nome dela, né? Para não deixar passar a pressão do estabelecido pelo fabricante, tá? Então é importante essa análise também. Diomedes de Albuquerque Melo está comentando que o difícil nesse veículo é o espaço para trabalhar. Claro, né? É um motor um pouco apertado, né? Mas não é dos piores também, né? Com certeza também não é o dos piores a nível de espaço físico. O que se percebe muito nessa linha, pessoal, comentei sobre isso já no decorrer da aula, é limpeza de bicos. Por que bato nessa tecla? Lembrem-se, este motor tem 3 válvulas de admissão por cilindro. São 12 válvulas de admissão, né? 3 válvulas vezes 4 cilindros, 12 válvulas de admissão. 4 bicos. Cada bico injetor, ele tem 3 válvulas para ele alimentar no ângulo correto. Sujeira, goma, verniz, formação no bico acaba prejudicando muito esse desempenho do carro. Por isso que eu digo, a limpeza de bicos injetores nessa linha melhora demais o rendimento do carro. Com certeza. Tá? Então, fazer uma boa análise. Outro detalhe referente à turbina. Não se esqueçam que quem aciona a turbina são os próprios, né, gases. É o fluxo de gases do escapamento. E o eixo que liga, chamada câmara quente, que é o que gira a turbina, né, o escapamento, com a câmara fria, é o ar que vai ser empurrado para a admissão. Você tem 2 câmeras no turbo compressor. Câmara quente, os gases de escape girando, né? Câmara fria, o ar, o oxigênio sendo empurrado. As 2 turbininhas estão ligadas por um eixo.
temos óleo na turbina. A passagem de óleo lubrificante. Alguns carros usam buchas, alguns carros até rolamento, mas sempre com um filme de óleo lubrificando. Se entupir a lubrificação de óleo que chega no eixo, funde a turbina, mas assim, em pouquíssimo tempo. Então, quando for mexer na turbina, muito cuidado. Se não chegar o óleo lubrificante suficiente, se estiver ali borra na região dele, tem que fazer uma boa limpeza e sempre utilizar o óleo de motor corretamente. Tá? Turbo geralmente dá problemas por falta de lubrificação. Um outro detalhe também. Muitas vezes esse motor está ruim, queimando óleo. Então já imagina, o defeito é anel de pistão. Não, o defeito é guia de retentor, né, de válvula, né? Guia folgado, estraga o retentor de válvula, tem que fazer o cabeçote. Há possibilidade, claro. Pode ser anel, pode ser retentor de válvula, com certeza. Não se esqueçam da turbina. Como há essa ligação entre a câmara quente, a câmara fria, escapamento, admissão e no meio um eixo que fica trabalhando com óleo lubrificante, se você tiver um desgaste excessivo, o óleo vai vir para onde? Para a admissão. Então a tubulação de ar que entra e sai da turbina não pode ter o óleo lubrificante. É sinal de desgaste. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui o treinamento sobre o Audi A4. Próxima quinta-feira, Golf 1.8 IE, introdução. E também vou falar sobre a ECU, a unidade de controle eletrônico. E peço atenção agora especial ao pessoal do GTA, Grupo Técnico Automotivo, e também os demais alunos que quiserem acompanhar. Teremos já, na sequência, uma apresentação do nosso diretor aqui do seu Universo do Mecânico, o Júnior, sobre o MEC. Então, em especial para o GTA, mas aberto para todos os alunos também, ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico.